Projeto de Lei número 3.417/2012, do Governador do Estado, em primeiro turno, que altera a Lei 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TRFM, e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, CERM, e da outras providências. Parecer de primeiro turno para o projeto de lei 3.417/2012, Comissão de Minas e Energia. De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM, e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários, CERM, e da outras providências. A pedido do Governador do Estado, o presente projeto tramita em regime de urgência. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Proposição vem agora a esta comissão, em reunião conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, inciso 18, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. Na mensagem número 282/2012, encaminhada pelo Governador do Estado a essa Casa, argumenta-se que a proposição em tela decorre de estudos realizados no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, que apontariam a necessidade de se alterar dispositivos da Lei 19.976, de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM, e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, CERM, aprovada por essa Casa em dezembro de 2011. A referida taxa teria como fato gerador o exercício do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de determinados bens minerários no Estado, e seu valor é o de uma unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, por tonelada de mineral ou minério bruto extraído. Em síntese, o projeto, sob análise, busca alterar as competências anteriormente conferidas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e aos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, excluir a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do rol de órgãos fiscalizadores da atividade minerária, permitir que o Poder Executivo reduza a alíquota da TFRM para uma fração da UFENG, de acordo com o regulamento a ser editado. Permitir a compensação com valores pagos a título da taxa de controle e fiscalização ambiental do Estado de Minas Gerais, TFAMG, e revogar a isenção concedida aos recursos minerários destinados à industrialização no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, propôs modificações no projeto na tentativa de corrigir vícios de constitucionalidade e de legalidade constantes do próprio projeto e também da Lei 19.976, de 2011. A seguir, veremos que, com a apresentação do projeto de lei sobre a análise, o governo estadual tenta corrigir esses vícios, mas, no entanto, não se resolve no acessório, ou seja, no projeto de alteração da norma, o problema existente no principal, na lei, a qual seja a natureza jurídica de imposto da taxa criada. Reiterando, chama-se de taxa o que, na verdade, é um imposto.
Antes de tratarmos especificamente do mérito da proposta contida no projeto de lei 3.417/2012, faremos um breve resgate da instituição da taxa que se busca alterar. Quando da tramitação do projeto de lei 2.445/2011, que deu origem à lei 19.976 de 2011, a Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa ofereceu parecer favorável à aprovação do projeto, sem, contudo, enfrentar o fato de que a proposição continha clara afronta aos artigos 150 e 152 da Constituição da República. Esses dispositivos proíbem o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, assim como a diferenciação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. A norma aprovada por essa Casa concede isenção do pagamento da TFRM aos recursos minerários destinados à industrialização no Estado e determina a sua não incidência sobre determinados recursos minerários explorados no Estado. Em relação ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, cumpre também ressaltar que a matéria foi analisada sem que o projeto contivesse os dados imprescindíveis que orientam a criação de taxa vinculada à atuação estatal em razão de poder de polícia. Vale dizer, a planilha de custo da atividade do Estado acompanhada da memória de cálculo. Nem sequer foi estabelecida, e aqui eu friso, o poder de polícia de que estaria sendo exercido, o que o Estado estaria fiscalizando. Porque se for o direito minerário, isso é competência federal. E se for aspecto ambiental, já existe uma taxa que o Estado cobra para tanto, que é a taxa de fiscalização ambiental. Portanto, não se sabe sequer essa taxa se refere a qual poder de polícia que o Estado vai exercer. Não se sabe. Outra inconstitucionalidade, além da diferenciação do destino, além da isenção dada a determinados minerais, se relaciona com o fato de a cobrança se dar na tonelagem. Ou seja, a taxa, ela, na verdade, tem a natureza de remunerar uma prestação de serviço. Como que o serviço que o Estado presta varia com a produção? Se por razões de mercado, uma determinada mineração produz menos, o custo do Estado cai? Se por razões de mercado, por outro lado, a produção aumenta, o custo do Estado para fiscalizar aumenta? Evidentemente que não. Eles, dada a situação de penúria, dada a situação de quebradeira a que se levou o Estado de Minas Gerais, a que se levou a condição de o mais endividado Estado da Federação, depois do déficit zero, do choque de gestão, do PIB da China, é o mais endividado, o mais quebrado Estado da Federação, que só tem um projeto, que é a campanha do senador Aécio Neves, tem que fazer caixa a qualquer custo. E se tentou travestir como taxa o que, na verdade, é o imposto. E isso tem dificuldade de prosperar por ter sido questionado no Judiciário, e o governo, num ato de desespero, tenta consertar o que não é consertável, tenta salvar o que é insanável, tenta tirar daquilo que já naufragou. Prosseguindo na análise, no âmbito da Constituição, no âmbito da Comissão de Minas e Energia, foi realizada uma audiência pública para debater o tema. A reunião contou com a presença de técnicos do governo, representantes da academia, de órgãos de classes e do setor mineral. Na audiência ficou evidente que o projeto continha inconsistências e dúvidas de ordem jurídica, fiscal, técnica e econômica. Os representantes do governo estadual presentes à reunião não foram capazes de responder os questionamentos postos, motivo pelo qual foi aprovado o requerimento solicitando à Secretaria de Estado da Fazenda que encaminhasse à comissão resposta às seguintes demandas. Primeira, relação dos bens minerais lavrados em 2010 no Estado com o objetivo de se determinar a base de incidência da taxa que se buscava instituir. Segundo, estimativa de arrecadação da taxa de fiscalização de recursos minerários. Terceiro, estimativa da perda de arrecadação da taxa referente aos bens minerais excluídos da incidência da taxa, uma vez que a exclusão de determinados bens minerais se deu de forma imotivada ou não justificada, pelo menos explicitamente. 4.
estimativa da perda de arrecadação decorrente das isenções de pagamento da taxa e a justificação para a concessão de tal isenção. 5. Planilha com previsão de custos do exercício do poder de polícia do Estado em relação à taxa e com a distribuição dos recursos arrecadados da taxa aos órgãos e entidades da administração estadual elencados no projeto. E 6. Análise sobre a possibilidade de a União e de os municípios instituírem taxa pelo exercício do poder de polícia sobre o bem mineral. Uma situação pitoresca, deputados, foi que nós apontamos no projeto original do governo. Nós sabemos, por exemplo, que uma tonelada de minério de ferro tem um valor muito distinto de uma tonelada de minério de ouro, por exemplo, deputado Rogério Correia. E a forma como o governo quer fazer caixa, cobrando o mesmo valor sobre a tonelada, significa que uma tonelada de minério de ferro custa aí na faixa de R$100, vai pagar uma unidade fiscal. E uma tonelada de ouro, que custa alguns milhões de reais, também vai pagar R$2. E nós chegamos à conclusão que toda a produção de ouro de Minas Gerais, que estava incluída nessa taxa no projeto original, o Estado receberia, para tanto, R$30 por ano. Não dá para custear uma passagem de ônibus genérico para um técnico ir em Paracatu. O que mostra que não guarda nenhuma relação entre o instrumento e o seu custo, o que seria próprio para um instrumento, que é uma taxa que deve remunerar ao serviço que o Estado presta, o custo que o Estado tem para exercer o poder de polícia. Era tão flagrante a estupidez que o governo fez foi simplesmente retirar o ouro e não resolver o problema que não se aplica uma cobrança em cima de tonelagem. Isso não é taxa. Não pode o custo do Estado variar conforme o volume, conforme a massa retirada naquela atividade minerária, até pela diversidade dos bens minerais e a intensidade do valor de diferentes substâncias minerais de interesse. Para o nosso desapontamento, a resposta recebida, além de ser redundante por repetir dispositivos do projeto, trazia dados incompletos, incoerentes, defasados e duvidosos. Este relator, que também teve a oportunidade de relatar o projeto de lei 2445/2011 na Comissão de Minas e Energia, emitiu parecer apontando os vícios de constitucionalidade e legalidade trazidos pelo texto proposto pelo governo, além da constatação da ausência de estudos, análises e cálculos criteriosos que demonstrassem não haver risco de promover taxação excessiva, de conceder privilégios descabidos, de inviabilizar empreendimentos e de gerar insegurança jurídica em relação ao tema. Esse parecer foi rejeitado pelos membros da comissão em reunião realizada em 30 de novembro de 2011. Assim, vê-se que esses argumentos não foram suficientes para impedir a aprovação do projeto de lei 2445/2011 nessa Casa, o que demonstra que a instituição da TFRM, além de ignorar os vícios de constitucionalidade e legalidade contidos no projeto, ocorreu sem informações essenciais à análise da matéria. Imediatamente após a sanção da lei pelo governador do Estado, foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 4785, pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, além de ações individuais de contribuintes discutindo a constitucionalidade e a legalidade da cobrança. A ADI número 4785, ainda não julgada pelo STF, traz como fundamentos de sua propositura tudo aquilo que foi fartamente discutido e apontado previamente aqui nessa Casa, que insiste em fazer tudo que o governo manda. A Comissão de Constitucionalidade, Constituição e Justiça aqui, se o governo mandar um projeto de lei revogando a lei da gravidade, vai ser considerada legal, constitucional e jurídica, porque jamais um projeto do Executivo nessa Casa recebeu parecer pela inconstitucionalidade. Mas isso não se sustenta nos tribunais superiores, é o que está se mostrando. E agora o governo, num ato desesperado, tenta consertar aquilo que veio claramente viciado e foi apontado por essa Casa. E os deputados deveriam
tomar isso como exemplo, porque essa subserviência só está fazendo cada vez mais desmoralizar essa casa como poder. A ADI 4785, ainda não julgada, traz como fundamento sua propositura a ausência de competência do Estado para legislar sobre recursos minerários, para instituir taxa de fiscalização sobre atividades minerárias, a caracterização do tributo como imposto, base de cálculo de imposto, a distinção tributária em razão do destino do bem minerário, a previsão de arrecadação muito superior aos custos da fiscalização e o fato de a competência prevista no artigo 23, inciso 11 da Constituição da República, não constituir poder de polícia que permita a cobrança de taxa. Passando à análise do mérito do projeto de lei 3.417/2012, temos que a primeira alteração que se pretende fazer é a das competências relacionadas ao poder de polícia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e dos órgãos do SISEMA, e de retirada do poder de polícia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No caso da sede, foram excluídas as atividades de planejamento, organização, direção, coordenação e execução, permanecendo apenas o controle e avaliação das ações setoriais relativas à utilização de recursos minerários, à gestão e ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de bens minerais. Já com relação à competência atribuída aos órgãos do SISEMA, foi detalhada a atuação dos órgãos na identificação dos recursos naturais do Estado, ao prever que essa atividade se dará mediante o mapeamento por imagens espaciais de toda a área de abrangência das atividades minerárias e seu entorno, com o objetivo de fornecer subsídios à fiscalização do setor. Além disso, foram suprimidas desses órgãos as competências relativas ao planejamento, organização e promoção das atividades de controle, fiscalização referentes ao uso de recursos naturais do Estado. Com relação à exclusão das SECTs do rol de órgãos fiscalizadores da atividade minerária do Estado, vale lembrar que os especialistas ouvidos na audiência pública realizada por essa comissão, quando da análise do projeto de lei 2445/2011, afirmaram que a competência a atribuir às SECTs de promoção do levantamento sistemático de oferta e demanda de ciência e tecnologia no Estado era por demais abstrata e não guardava vínculo com a atividade de fiscalização que se pretendia instituir. O projeto, sob comento, em seu artigo 2º, determina ainda a inclusão de 2 artigos na Lei nº 19.976, de 2011. O primeiro deles, o artigo 8º, inciso A, que permite ao Poder Executivo reduzir a alíquota da taxa de fixação de recursos minerários, hoje fixada em uma UFENG, para uma fração de UFENG, na forma, prazos e condições previstas em regulamento. Inicialmente, há de se reconhecer que o artigo 97 do Código Tributário Nacional, e eu chamo a atenção aqui aos deputados, queria merecer a atenção aqui dos deputados, que o governo agora incorpora mais uma inconstitucionalidade na lei, pretende instituir mais uma. Há de se reconhecer que o artigo 97 do Código Tributário Nacional é transparente ao determinar que, aspas, somente a lei pode estabelecer majoração de tributos ou sua redução, fecho aspas, o que por si só já caracteriza a completa ilegalidade do dispositivo que se pretende incluir na Lei 19.976 de 2011. O que se pretende agora é que o governador, ao seu bel prazer, ele pode aumentar ou diminuir o valor da taxa. Ele decide se quer cobrar mais. O caixa do governo caiu, gastou demais na campanha do Aécio, aumenta a taxa. Sobrou um dinheirinho, abaixa a taxa. Isso é o critério do governador, contrariando dispositivo expresso do Código Tributário Nacional. E como se a taxa que deveria remunerar o serviço que o Estado presta variasse conforme o gosto do governador. O custo do Estado vai variar. Baixei o custo do Estado, eu baixo a taxa.
Aumentei o custo do Estado, aumenta a taxa. Nós estamos vivendo aqui uma situação delirante, em que se quer cobrar uma taxa que o governador define quanto que vai ser. A hora que ele quiser, muda. O que, por si só, já caracteriza a completa ilegalidade do dispositivo que se pretende incluir na Lei 19.976, de 2011. Não sem motivo, o Código Tributário Nacional traz em seu texto tal determinação, pois, do contrário, o contribuinte estaria exposto à situação de total insegurança jurídica, podendo ser surpreendido a qualquer momento por uma majoração do tributo. E eu quero também fazer aqui um chamamento. O partido que hoje está na frente do governo do Estado, o PSDB, do deputado Zé Maia, tem falado muito na alta carga tributária. E nós aqui estamos vendo o mesmo partido, de forma esquizofrênica, querendo aumentar a carga tributária sobre um importante setor da economia mineira, e de forma inconstitucional. Além de incoerente, inconsistente, é inconstitucional. Cabe destacar que a Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise da matéria, ignorou tal ofensa à lei, como de fato ignora todas, porque o que vier do governo, aqui tem parecer favorável. O que ocorre com frequência nessa casa, com projetos de leis encaminhados pelo governo. Esses, mesmo quando repletos de vícios jurídicos, como esse caso, sempre tem parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, é uma cantilena, demonstrando a continuada subserviência do Legislativo aos interesses do governo do Estado. Além da ilegalidade apontada, como é do conhecimento de todos, o valor da taxa, insisto, deve refletir o custo da atividade estatal que lhe deu ensejo, uma vez que ela se presta a remunerá-la. De início, podemos seguramente afirmar que o critério de se cobrar ao FENG por tonelada de minério é aleatório, visto que nunca, insisto, nunca foram apresentados a essa casa, ou mesmo à sociedade, estudos e memória dos cálculos necessários à definição desse valor. Além disso, o critério de se calcular a taxa com base na tonelagem de minério é inadequado, pois não haverá sintonia entre o valor arrecadado e o efetivo custo dos serviços prestados pelo exercício do poder de polícia, o que está, inclusive, sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, conforme já dito. Ressalte-se que o custo do serviço estatal de fiscalização não pode variar de tal forma que enseje necessidade de redução ou aumento do valor cobrado do contribuinte ao longo do tempo. É o óbvio. Assim, a única justificativa aceitável para uma redução de valor cobrado a título de taxa seria a diminuição do custo do serviço prestado pelo poder público, de modo que o aumento do valor deve estar relacionado ao aumento dos custos do exercício do poder de polícia. Esses argumentos reforçam a tese anteriormente defendida de que a taxa de fiscalização de recursos minerários nada mais é do que um imposto travestido e com roupagem de taxa. Ainda com relação à possibilidade de redução do valor da taxa, e aí aqui eu faço um parênteses que a Comissão de Constituição e Justiça parece ter mudado o dispositivo, porque o texto original falava que o governador poderia mudar a taxa para uma fração da UFEG. E eu lembro meus tempos de escola, que existem as frações próprias e as frações impróprias. Quando o numerador da fração é maior que o denominador, isso não deixa de ser uma fração. 9 meios é uma fração. 5 quartos é uma fração. Ou seja, estaríamos abrindo a porta para aumentos ilimitados dessa taxa se mantivéssemos o texto original que veio. A Comissão de Constituição e Justiça parece ter proposto, sempre de forma subserviente ao governador, autorizando que ele dê descontos de até 70%.
Ele vai lá, hoje eu estou bonzinho, vou dar 10%. Hoje eu não estou muito bonzinho, só dou 2%. Hoje eu estou mais bravinho, não dou nada. Hoje o caixa está muito bom, dou 70%. Hoje o caixa está ruim, hoje eu não dou nada. Que mundo é esse? Aonde está chegando Minas Gerais? E diz que isso é taxa. É para remunerar um serviço que o Estado presta. Um serviço que ninguém sabe quem é, que ninguém falou quanto custa e que, segundo eles, varia não só agora com a tonelagem, mas também com o humor do governador do Estado. Ainda com relação à possibilidade de redução do valor da taxa, como eu disse, fração não é necessariamente a parte que tiramos de um inteiro, podendo ser partes de um inteiro completo, 2 inteiros completos, um inteiro mais uma parte e assim sucessivamente. Por isso, fração não pode ser classificada em própria e imprópria, sendo a primeira menor que o inteiro, quando o numerador é menor que o denominador, e a segunda maior que o inteiro, quando o numerador é maior que o denominador. Isso implica em dizer que a estipulação de uma fração da UFENG poderia ensejar, como eu já disse, um valor maior do que 1, ou seja, em uma majoração da taxa já instituída. A inclusão do artigo 9º, inciso A, a linha A, por sua vez, objetiva possibilitar aos contribuintes da taxa que também sejam contribuintes da taxa de fiscalização, haja taxa de fiscalização ambiental do Estado de Minas Gerais, a dedução dos valores pagos a título da TF-AMG do valor a ser recolhido da TF-RM, na forma, nos prazos e nas condições previstas em regulamento. Essa determinação reforça o entendimento de que, com relação à atividade minerária, cabe ao Estado apenas o licenciamento e fiscalização ambientais. A determinação de que os órgãos do SISEMA exerçam poder de polícia sobre a atividade minerária em outro aspecto que não o ambiental, além de inconstitucional e ilegal, geraria cobrança em duplicidade pelo serviço prestado pelo poder público. Por fim, o projeto propõe a revogação da isenção concedida aos recursos minerários destinados à industrialização no Estado. Conforme já dito nesse parecer, a inconstitucionalidade desse dispositivo foi alertada de forma veemente por especialistas presentes à audiência pública, sob o argumento, incluído no parecer rejeitado por essa comissão, quando da análise do projeto de lei número 2445/2011. Além de ser aventada na ação direta de inconstitucionalidade que corre perante o Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, vemos que desde o seu nascimento, a discussão sobre a taxa mineral apresenta problemas de ordem conceitual e técnica, visto que os pressupostos para a sua instituição e cobrança foram estabelecidos com base em critérios e dados incoerentes, defasados e duvidosos. O encaminhamento à Assembleia do projeto de lei sobre a análise demonstra clara tentativa do governo estadual de contornar, e frise-se, sem sucesso, erros, falhas e vícios da taxa mineral, a fim de evitar a declaração de inconstitucionalidade da lei.